Don't tell me nothing I don't wanna hear. Just take me home and make it crystal clear what you want. Olá, hoje vamos dar início à primeira aula do módulo 3, que é a relação entre as partes. Como eu já vos disse algumas vezes, o desenho é a construção entre as partes. E o que é que nós vamos dar nesta aula? É perspectiva e proporção. Vamos desenhar a vista, não é? A vista de uma porta. Portanto, vocês vão ter que escolher um lugar em casa onde tenham uma porta aberta e tenham uma vista, não é? Portanto, que dá a noção de perspectiva e depois fazemos a proporção. Vamos utilizar o lápis como ferramenta de medição para a nossa unidade básica e para o resto da perspectiva. É um conceito que é um bocadinho mais complicado hoje de explicar em vídeo. Eu vou tentar, mas que é possível. Eu vou apresentar também algumas fotografias durante o vídeo para ser mais claro e mais transparente os conceitos que vocês e explicar como é que vocês têm que fazer, não é? Mas eu vou já explicar aqui um bocadinho na introdução que vocês, portanto, como sempre, têm o plano de plástico, não é? O plano de plástico tem os eixos e o enquadramento, e o nosso lápis vai servir de ferramenta, não é? De ferramenta de medição. Isto sendo a horizontal e aqui sendo a vertical. Depois temos os dedos que vão medir a distância, serve como medida. Se eu tenho que estar, portanto, com o plano, ver se isto explica mais ou menos, se dá para ver. Pronto, eu tenho o plano de visão à minha frente, à minha frente eu tenho uma porta aberta e vou transferir para o plano de plástico a minha unidade básica. Imaginando que eu tenho aqui uma porta, eu vou medi-la, não é? Eu vou medi-la assim. E portanto aqui será, imaginando a largura, não é? E quantas vezes tem a altura, quantas vezes é que tem a largura? É a proporção entre uma parte e a outra, é as relações entre uma parte e a outra. Quando for a questão dos ângulos, vocês fixam bem o lápis à vossa frente, e se eu tiver um ângulo, eu tenho estes eixos, não é? Tenho estes eixos que dá para eu ver a relação das linhas do ângulo, como é que fica em relação aos meus eixos e em relação ao lápis. E é assim que a gente vai fazendo, portanto, construindo todo o desenho. Não é simples, mas é possível. Portanto, eu espero que vocês gostem e até já! Vou-vos apresentar algumas fotografias para melhor poder explicar o conceito e talvez fique um pouco teórica a aula. Esta fotografia apresenta o plano de imagem, o nosso plano de plástico, onde vocês terão que ter o plano de imagem à vossa frente, com a vista que depois escolherem, para poder começar a desenhar a vista, a perspectiva. Aqui nesta fotografia, neste desenho, é para vos mostrar o que é uma perspectiva, o que é fazer uma vista, não é? É como o tracejado, o retângulo tracejado, o que vocês veem é como se fosse o nosso plano de plástico. Aqui, e está em tracejado, que é imaginário, como se estivesse imaginário. O lápis também, para vocês verem como se tira a medição e a parte depois do desenho. Então aqui inicia-se propriamente dito o exercício que nós vamos fazer. Vocês terão uma porta aberta, não é? Uma vista, sentam-se à frente com o plano de plástico e começam com as medições com o lápis, não é? Que é a nossa ferramenta de medição. O que vocês veem aqui na figura é, na primeira figura, na de cima, de topo, tem uma mão a medir a horizontal. E depois têm que ver quantas medidas ou quantas vezes é que existe essa medida que nós tiramos do lápis da horizontal, quantas é que existe na vertical, não é? Isto é para desenhar a nossa unidade básica no plano de plástico, porque depois o resto do exercício é com o plano de plástico à frente,
apenas para observação e com o lápis para tirar as medidas, mas passa diretamente para o papel. Aqui é a esquematização, o desenho do plano de plástico da nossa unidade básica. Vocês podem tirar para o plano de plástico, que é o plano de visão, tirar mais algumas medidas, mas lembrem-se que a linha pode ficar sempre mais tremida, não é? Basta apenas a unidade básica para fazermos o exercício. Aqui nesta fotografia serve para mostrar como é que vocês tiram ou medem os ângulos. Portanto, como eu falei na introdução, pondo o lápis à frente, não é, da nossa vista, e ver mais ou menos qual é o ângulo que faz com a horizontal. Embora o plano de plástico também tenha os eixos e também ajuda a fazer isso. Por exemplo, esta fotografia funciona para vos mostrar portanto, como é que o lápis deve estar, que está sempre à frente do plano de plástico. Não é através dele, mas é à frente para tirar a medição. A outra figura depois é para se ver a unidade básica, não é? A medida de horizontal e depois da vertical da unidade básica que escolhemos. E depois a última é a perspectiva, mostra a perspectiva já feita da vista. E aqui há alguns exemplos de vistas e de perspectiva. Embora aqui algumas estão com expressividade, não é? Do lápis, nós hoje vamos fazer só um desenho linear, como aqui no primeiro desenho da entrada abobadada. Vai ser só um desenho linear e para relembrar outra vez as regras, não é? Da mesma forma que nós escrevemos, nós precisamos da gramática. No desenho também precisamos de uma estrutura, não é? De uma gramática, por assim dizer. Nós hoje, portanto, como eu estava recapitulando, desenham a unidade básica, o lápis serve como ferramenta de medição, passam a unidade básica para o plano de plástico, que é o nosso plano de visão, passam depois essa unidade básica para o papel, transferem para o papel e depois todas as outras medições são feitas com o lápis e o plano de plástico de visão à nossa frente. Para facilitar, podem também tirar mais algumas medidas, tanto com o lápis e portanto, tirar algumas medidas para o plano de plástico, tais como os ângulos e outros limites, embora à partida já saibam que as linhas vão ficar tremidas porque o plano de plástico está à nossa frente e não está apoiado, não é? Para fazer este exercício basta só a unidade básica. E pronto, vamos começar o exercício. Então aqui é o começo do exercício. Como vocês podem ver, eu estou a segurar o lápis, tenho a minha perspectiva, o plano de visão de plástico que está à minha frente, estou a retirar as medidas com o lápis, a fazer a marcação. E vou marcando depois com a caneta onde é que são os pontos, ver qual é a medida da largura que eu tirei para a altura. I am so tired of seeing love go back to what it was before. Lips had dared to meet. Este plano aqui é mais aproximado para vocês verem como eu faço. Tenho um olho fechado, não é? Para planificar a imagem que eu vejo no meu plano de imagem. E aqui, esta parte do exercício, eu já tenho transferido a minha unidade básica, que era a porta, que eu vos mostrei nas filmagens anteriores. E aqui é o plano de imagem à nossa frente, que vocês têm que ter, e vai-se vendo através do plano de imagem. Não se marca mais nada no plano de imagem, a não ser a unidade básica, e o plano de imagem serve-nos para ter os eixos e para ir desenhando na nossa folha.
Mostro aqui mais algumas fotografias para vocês poderem ver, aqui com uma natureza morta, o lápis a servir como ferramenta de medição, para se poder dimensionar os objetos no papel. Aqui o esboço, o croquis da vista. Aqui como uma construção em formas geométricas. E como se pode também representar os objetos através de formatos geométricos. Aqui o começo de uma perspectiva com ponto de fuga. E aqui a imagem acabada. E pronto, por hoje a aula está acabada. Não é uma aula fácil de dar, principalmente em vídeo, não é? O exercício que eu fiz foi algo muito simples, é à mão levantada, é quase desenhar, é desenhar uma vista à mão levantada. Voltámos a reforçar o nosso conceito de unidade básica. Aqui é muito importante a questão do lápis servir como ferramenta de medição para a proporção, quando depois estamos a desenhar no papel, e fazer a relação entre as horizontais e verticais, escolher uma unidade básica, a sua medida, por exemplo, a sua largura, e depois ver em termos das linhas verticais quantas larguras é que tem essa vertical. Pronto, depois o desenho, como é linear, basta, assim, há uma questão que é muito complicada, que é a questão da perspectiva, não é? Que requer também mais tempo de aprendizagem. Esta é uma aproximação também de chegarmos a esse conceito, e de uma forma mais livre, mais à vontade, não é? Do que estarmos a ensinar mesmo a questão da perspectiva. Portanto, espero que vocês tenham gostado e até à próxima aula. Adeus e beijinhos.